Se você gostou de crescer seus bíceps sem academia, agora vem aí como dar um volume extra ao bumbum. As urquinhas são usadas porque têm um tipo físico que exige algo para realçar a saia do vestido. Elas não devem ser muito grandes ou ficam com um aspecto indelicado e de mau gosto. Isso foi o que disse uma senhora, a autora do livro em inglês The Workwoman's Guide, publicado pela primeira vez em 1838. E eu, como outra senhora, de origem brasileira, mas limitada na sua traseira, vou obedecer. Meu nome é Laila, eu sou estilista e cosplayer, e vem aí como eu fiz um bustle de 1830. Então bora pro ateliê começar a costurar. Começo por separando o tecido. Uma sarja branca, 100% algodão, que rasgo em um retângulo de 57 por 95 centímetros. No livro, ela dá a medida de uma jarda por 8 pregos, que seria aproximadamente 90 por 45 centímetros. Não me lembro por que escolhi fazer maior que a medida citada, mas no fim não fez diferença. Dou uma passada para facilitar o trabalho e aproveito o ferro já quente para fazer uma dobra de 1 centímetro na parte mais comprida do retângulo e depois uma dobra de 5 centímetros. Dentro desta dobra eu coloco cordões que darão estrutura ao bustle. No livro ela recomenda usar cordões grossos, sem especificar a espessura. Eu escolhi por colocar um cordão grosso de 5 mm, seguido por um fino de 2 mm e outro grosso de 5 mm novamente. Essa escolha foi só uma questão de estética. Por último, eu costuro em cima daquela pequena dobra para dar acabamento. Já o lado menor do retângulo, eu dobro 2 vezes com uma barra simples. Porém, antes de costurar, eu corto o excesso do tecido para facilitar a costura e diminuir o volume embaixo da máquina. Agora, com a ajuda de Bella May, pois o livro não é muito claro nas suas instruções, eu dobro o tecido, permitindo que um lado fique mais comprido do que o outro, por 6,5 centímetros, e alfineto no lugar para que não se mova. Com ele dobrado, eu marco a 5 centímetros da dobra uma linha onde colocarei uma fita sarjada. Essa fita pode ser de 1 centímetro, mas eu já tinha uma de 2 centímetros. Então, com base nessa espessura, eu marco a segunda linha, onde vai criar um canal para que essa fita passe. Eu escolho por usar 1,5 metros de fita. Para mim, é suficiente para passar pela minha cintura e sobrar fita para um nó na frente. Porém, essa medida vai variar de acordo com o seu corpo. Uso o antigo alfinete de fralda, herdado das fraldas do meu irmão. Depois da fita passada, eu ajusto a fita de modo que o centro dela fique junto ao centro do bustle, e fora das câmeras, eu costuro ela no local. Depois disso, também franzo o tecido para a medida de 35 centímetros, que no caso estou usando a minha base de passar roupa como linhas de apoio.
Assim, depois de franzir dentro dessa medida, que é basicamente 80% da medida das costas da minha cintura, eu alfineto e costuro no lugar. Além disso, faço uma barrinha na fita sarjada, para que ela não desfie. Agora, para usar o bustle, você deve virar ele de modo que a parte em que passamos a fita fique entre as duas outras camadas com os cordões. Assim, ela dá um volume extra entre as camadas. E foi assim que eu fiz a minha traseira crescer. Se você gostou e quer ver mais vídeos como esse, é só se inscrever. Agora bora pro resultado final. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this tiny shell, and everything is growing up tight. There's no room to breathe. Este item é tão simples quanto as almofadinhas de braço. E se você está fazendo um vestido neste período e precisa de volume extra na traseira, eu recomendo não pular esse item. Para usar, você pode pôr entre, antes ou depois das suas anáguas. Só não recomendo que coloque antes da última saia, pois os cordões irão marcar e ficarão visíveis na peça final. Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau e Lela Tova! Nobody is watching out.